Fala galera, beleza? Professor Vitor Mendonça de volta aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula 4 aqui do Congresso, né? Para quem ainda nunca participou de um congresso nosso aqui da CITES, nunca participou aqui de algum conteúdo gratuito nosso, tenho certeza que você está assustado aí com a quantidade de conteúdo gratuito que a gente está compartilhando aqui com vocês, né? Muito do nosso conteúdo gratuito, às vezes aqui a gente dá até mais quantidade aí do que outras pessoas acabam cobrando aí por cursos, enfim, né? O nosso objetivo aqui é realmente aí compartilhar conhecimento de qualidade com vocês, por isso a gente compartilha isso de forma gratuita, tá? E a gente oferece aí cursos pagos só para quem realmente quer ir além aí no aprendizado, tá? Então hoje, no nosso congresso aqui na aula de ontem, a gente falou sobre HIIT e aeróbio, né? Hoje a gente vai falar sobre prescrição de musculação para emagrecimento, tá? E além disso, eu vou discutir um pouco aqui com vocês se a gente vai, como que a gente vai trabalhar a musculação e o aeróbio, né? Que às vezes você, não, beleza, já entendi como que faz o HIIT, entendi como que faz a musculação, como que eu vou trabalhar os dois, né? Como que eu posso trabalhar os dois na mesma sessão, se eu vou trabalhar os dois separados ali, como que eu vou fazer, né? Qual que eu vou fazer mais por semana, enfim, a gente vai discutir um pouco isso também na aula de hoje, tá? E além disso, é importante também sempre lembrar que na aula 5 aí, que o Renato vai dar, ele vai trazer bem na prática, tá? Então tudo isso que a gente está falando aqui de prescrição de treino aeróbico, de prescrição de treino HIIT, de prescrição de treino de musculação, o Renato vai vir na prática com vocês, tá? Então às vezes você ficou alguma dúvida aí, a gente vai traz essa base aqui para vocês, né? A gente tenta trazer já voltado para a prática, mas ainda é uma base teórica, né? Não tem aquela prescrição perfeitinha ali, e aí o Renato vem com essa prescrição para vocês, tá? Então ele vai trazer aí exemplos reais de alunos dele, então eu tenho certeza que a aula 5 aí vocês vão gostar demais, tá? Essa aula tá muito legal, é realmente assim, para finalizar essas 5 aulas ali com chave de ouro, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então vamos falar aí de musculação otimizada para emagrecimento hoje, né? Então hoje o que eu vou te prometer aqui? Que você vai aprender a prescrever treinos de musculação otimizados para emagrecimento, né? E a gente vai discutir também, né? Pô, será que o treino de musculação voltado para o emagrecimento ele é tão diferente assim do treino voltado para hipertrofia? Tem semelhanças? Não tem? Tudo isso a gente vai discutir aqui na aula de hoje, beleza? Vamos lá, tá? Lembrando, tá? Só para isso ficar claro que a gente já está finalizando aqui as nossas 5 aulas do congresso, aulas oficiais, vamos dizer assim, né? Além disso, a gente vai ter 6 aulas extras aí, tá? As aulas extras vão ter 2 no YouTube e 4 no Instagram, tá? Como você pode ver ali no o logozinho de cada um deles, tá? Então a gente vai ter mais 2 aulas extras aí no YouTube e mais 4 no Instagram, tá? Então no YouTube aí na terça-feira, dia 8, a gente vai vir aí com uma pergunta e resposta ao vivo, tá? Vai ser 8 horas da noite. Cara, as últimas que a gente fez aí foi bem legal, né? Porque a gente fica ali 2, 3 horas discutindo com vocês aí sobre tudo que a gente trouxe aqui no congresso, tá? Então qualquer dúvida que você teve na aula 1, 2, 3, 4 aí, na aula 5 também, a gente vai responder vocês aí, ajudar vocês aí nessa aula de perguntas e respostas, tá? Então assim, recomendo fortemente que você esteja lá com a gente 20 horas horário de Brasília, tá? Além disso, para quem ainda participou dessa aula, ainda ficou com mais dúvida ou não conseguiu participar dessa aula, a gente vai ter uma outra aula só de perguntas e respostas, tá? Um outro encontro de perguntas e respostas aí, que vai ser no dia 11 de setembro, também ao vivo, às 12 horas, tá? De todos os encontros de aula extras que a gente vai ter aqui, esse é o único aí que é à tarde, né? Às 12 horas, horário de Brasília, né? Esse é até legal aí pra a galera aí de Angola, Moçambique, né? O pessoal lá de Portugal conseguir participar também, né? Que fica um horário um pouquinho melhor para eles aí, que os outros ali não ficam tão bom. No Instagram a gente vai ter 4 encontros aqui, tá? Então lembrando que vai ser na sexta-feira esse encontro lá no YouTube. Então no YouTube a gente tem encontro terça e sexta-feira. No Instagram a gente vai ter ali no dia 9, na quarta-feira, a gente vai falar sobre treinamento em jejum, também às 20 horas, tá? Então como que vai trabalhar esse treinamento em jejum aí, se vale a pena, se não vale a pena fazer, se seu aluno gosta de fazer, como que eu vou trabalhar ele, né? Vai ter alguma perda de performance, você vai discutir tudo isso aí nessa aula, tá? A gente vai trazer até exemplos práticos também. No dia 10, a gente vai fazer um sobre a dose e resposta do exercício ideal para otimizar o emagrecimento, tá? Uma série de dúvidas que o pessoal tem aí. Se eu aumentar o volume aqui, o que vai acontecer? Se eu aumentar a intensidade ali, o que vai acontecer? A gente vai trazer uma aula só sobre isso também lá quinta-feira lá no nosso Instagram, tá? E aí sábado a gente vem com mais uma live lá no Instagram, às 20 horas também, falando aí sobre periodização do treinamento para emagrecimento, tá? Essa é uma dúvida também muito comum que o pessoal tem. Na aula 3 eu trouxe um pouquinho aí dessa ideia de periodização, mas a gente vai mais a fundo aí nessa live no Instagram. E por fim, pra gente finalizar o congresso aí domingão, né? O último dia aí que as aulas também vão estar liberadas, a gente vai fazer aí uma live de encerramento, tá? Às 20 horas lá no nosso Instagram.
Instagram. Então eu recomendo fortemente que você já deixe isso aí anotado para você participar tanto das aulas ao vivo aqui no YouTube e também das aulas ao vivo lá no Instagram, tá? É legal você ir participando. Se você ainda não nos segue aí no Instagram, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, já dá uma olhada lá em ambos os canais de comunicação que a gente tem com vocês aí pra gente continuar essa conversa aqui, beleza? Lembrando que o cronograma do congresso aqui, acho que eu já passei em todas as outras aulas para vocês. Se você chegou por aqui e ainda não viu aulas anteriores, não viu a aula 1, 2, 3, cara, a gente faz o congresso da forma mais didática possível, que seja uma sequência, tá? Então se você chegou aqui na aula 4 e ainda não viu as outras aulas, eu recomendo fortemente que você volte aí e veja as outras aulas primeiro, tá? Então vou passar muito rapidamente aqui no cronograma, só para lembrar vocês que o congresso começou no dia 2 e vai até o dia 13 aí. As nossas 5 aulas principais, elas vão no ar aí até o dia 6, né? No dia 6 a gente solta a nossa quinta aula, que vai no ar, no caso, amanhã, né? E elas ficam no ar até o dia 13, tá? Então você consegue ver e rever todas essas 5 aulas aqui até o dia 13. Além disso, a gente tem os nossos encontros, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, a gente tem também na segunda-feira, no dia 7 de setembro, né? Que é um feriado, inclusive, a gente vai ter uma aula extra aí, falando de alguns detalhezinhos aqui do congresso, algumas questões mais burocráticas aí, que a galera vai saber, o Renato vai falar melhor aí sobre como vai ser essa aula aí no dia 5, e depois tem os nossos encontros lá que eu expliquei para vocês. E por fim, é importante sempre lembrar que no dia 13 acabou, tá? A gente vai até na aula 5 explicar como que funciona a questão do certificado, e no dia 13 vocês não conseguem, é o último dia que vocês conseguem emitir o certificado. Você chegar lá no dia 14 e falar, pô, Vitor, e o certificado? Cara, não, infelizmente a gente não consegue mais te enviar esse certificado no dia 14, tá? Então você tem só até o dia 13 aí, beleza? Ficou claro para vocês? Lembrando então, para assistir as aulas aqui, você que está no congresso, tá no celular ou está no computador, notebook, é só clicar nas bolinhas aqui acima assim para você ter acesso a cada uma das aulas, tá? O pessoal se enrola muito nisso, então a gente sempre relembra isso daqui. Se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, nosso canal do Telegram, clica no botãozinho azul ali para você acessar e para você baixar o guia de implementação dessa aula. Esse daqui ele tá turbinado, vamos dizer assim, a gente deixou ali o fluxograma que eu vou explicar para vocês nessa aula. Ele tá dentro aí hoje do guia de implementação, vai ser bem legal aí. É só você clicar no botão verde para acessar o guia lá, beleza? Então você que está aqui comigo, já manda aqui nos comentários para mim, tá? Se você prescreve musculação para seus alunos que querem emagrecer, tá? Dentro dos alunos que querem emagrecer, você tem o hábito de prescrever musculação, você costuma ou não, prioriza a musculação, prioriza o aeróbico contínuo, manda aqui pra gente trocar uma ideia aí também, tá? Eu já tenho visto a galera tá comentando pra caramba, fico muito feliz, que é legal pra gente ter uma interação, né? A gente tenta ali ler todas as perguntas que vocês mandam ali, então é legal da gente ter essa interação aí, beleza? Continuando aqui então nossa aula, né? Recapitulando então pra gente começar aqui o nosso assunto, tá? Então, musculação voltado para o emagrecimento. Então, voltando lá na nossa aula 2, do que a gente falou na nossa aula 2? Que quando eu penso em exercício físico voltado para emagrecimento, eu tenho que pensar em 3 fatores, né? Se você prestou atenção na aula 2, eu acho que você já decorou quais são esses 3 fatores aí, já vai pensando neles, tá? Otimização da queima de gordura, manutenção da massa magra e sustentabilidade, tá? Então eu falando aqui desses 3, tá? Otimização da queima de gordura, manutenção da massa magra e sustentabilidade. Qual que é a grande vantagem da musculação? Que ela vai atuar muito bem nos 3 fatores, tá? Então ela atua muito bem na otimização da queima de gordura, ela tem um papel importantíssimo na sustentabilidade a partir do momento que ela vai trabalhar nessa manutenção da massa magra, que eu expliquei para vocês lá, e obviamente na manutenção da massa magra, né? Que o exercício resistido vai ser excelente para isso, tá? E se o seu aluno gosta de fazer a musculação, aí sim que ela vai atuar melhor ainda nessa questão da sustentabilidade, tá? Então isso é muito importante você entender que a musculação tem um impacto total nesses 3 fatores aqui, tá? Então esse é um dos porquês que a gente vai priorizar a musculação, mas isso já tô me adiantando aqui para os próximos, tá? Manutenção da massa muscular durante o período de déficit calórico, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês, acho que eu falei um pouco ali na nossa aula 3, falei na aula 2 também, mas eu quero só finalizar, vamos dizer assim, o assunto com vocês, tá? Então a gente tem assim, esse artigo aqui que é bem legal, que é uma revisão, tentando mostrar aí os fatores que levam uma pessoa a conseguir manter a massa muscular durante o período de déficit calórico. Então se eu tenho um aluno meu e eu entro em déficit calórico, ou seja, eu gasto mais calorias do que consumo, eu tendo a perder gordura, mas
mas na grande maioria das vezes eu tendo também a perder massa muscular. Como eu faço para evitar isso, ou às vezes até ganhar um pouquinho de massa muscular durante esse processo de perda de gordura? São 3 fatores aqui que eu posso encaixar para conseguir resolver essa situação, tá? Primeiro, consumo adequado de proteínas. Então, se você está com consumo baixo de proteínas durante essa fase de déficit calórico, você vai ter uma maior chance de perder massa muscular. Se o seu consumo está adequado, né, alto ali de proteínas, você já tem uma chance aí maior de não perder massa muscular, de ter a manutenção dessa massa muscular. Além disso, obviamente, o treinamento resistido é importantíssimo dentro dessa fase, né? A gente vê através dos estudos aí, se a gente inclui o treino resistido dentro dessa fase de emagrecimento, dentro dessa fase aí de déficit calórico, a gente tende a ter uma manutenção da massa muscular enquanto perde gordura, tá? Então, por isso que o treino resistido, né, aqui a musculação, ela vai ser importantíssima. E coloquei aqui em vermelho, né, que esse estudo discute bem isso também, que o treinamento aeróbio a gente ainda não tem ali, os estudos ainda são um pouco conflitantes, tá? Mas de forma geral, se o indivíduo ele é sedentário e a gente inclui o treinamento aeróbio tende também a ajudar a manutenção dessa massa muscular, tá? Muita gente aí acha aí, por causa de um monte de achismo aí, de baboseira que o nego acaba falando aí pela internet, mas não, tá? O treinamento aeróbio, se a pessoa é sedentária, tende aí a manter essa massa muscular, em alguns casos aí vai perder, mas vai perder menos do que você não fazer nada, tá? Então, se eu tenho um aluno ali, tá? Eu tenho 2 grupos, vamos supor, vou fazer um estudo aqui, eu tenho 2 grupos, um grupo que não faz nenhum exercício físico, e um outro, mesmo com consumo adequado de proteínas, e um outro grupo aqui que faz o treinamento aeróbio e também o consumo adequado de proteínas, esse grupo do treinamento aeróbio tende a manter mais massa muscular do que o outro, tá? Então, um treinamento aeróbio pode ser interessante também para a manutenção da massa muscular. Mas, se eu quero a melhor chance possível de manter essa massa muscular, até mesmo de ganhar um pouquinho mais, aí eu vou focar mais no treinamento resistido, tá? Então, pensando em manutenção da massa muscular, eu prefiro aqui focar mais no treinamento resistido, tá? Então, batida de martelo número 1 que eu quero fazer com vocês aqui, eu vou dar algumas batidas de martelo aí, que é uma brincadeira que a gente faz aqui, que é a hora que a gente, é isso daqui que vocês têm que fazer, né? Musculação, ela vai ser prioridade no emagrecimento, né? Por quê? Porque quando eu volto lá, vamos voltar aqui, ó. Quando eu penso em emagrecimento, né? Os 3 papéis de exercício físico no emagrecimento: otimização do queima de gordura, sustentabilidade e manutenção da massa magra, a musculação que vai conseguir ali pegar ao máximo esses 3 fatores aqui, tá? Exatamente porque ela vai atuar melhor na manutenção da massa muscular do que o próprio treinamento aeróbio, tá? Então, por isso que eu penso em musculação como uma prioridade. Vitor, o que é esse negócio de prioridade, né? É fazer mais treinos de musculação? Não necessariamente. É você ter treino de musculação no protocolo ali do seu aluno, tá? Então, chega um aluno seu para emagrecimento, ele chega assim: Vitor, quero começar a fazer um treino para emagrecimento. Opa, vamos fazer musculação. Ele tem que ter ali, tá? Então, assim, na nossa ideia aqui, na nossa metodologia, a gente utiliza sempre a musculação, tá? A grande maioria das estratégias que a gente vai utilizar vai ser junto da musculação. Vitor, meu aluno odeia musculação, ele não tem vontade nenhuma de fazer musculação. Opa, não, peraí, né? Obviamente a gente não tem aqui algo 100% engessado, né? Mas, se o objetivo é emagrecimento, o objetivo é, dentro dessa fase de emagrecimento, a manutenção da massa muscular, a gente recomenda fortemente que você priorize o treino de musculação na fase de emagrecimento, tá? Eu vou até explicar melhor isso mais pra frente aqui na hora que a gente mostrar o fluxograma pra vocês, mas isso já tem que ficar claro aí na mente de vocês, beleza? Dando prosseguimento aqui, né? Aí a gente tem esse estudo aqui, tá? Beleza, Vitor. Já entendi, musculação vai ser prioridade, então, mas eu vou fazer o seguinte: já que a musculação vai atuar bem na manutenção da massa muscular, já que a musculação vai atuar bem também na otimização da queima de gordura, e já que a musculação vai atuar bem na sustentabilidade, eu vou fazer só ela. Deixa o aeróbio de lado ali, o aeróbio não serve pra nada. Opa, vamos ver isso aí, tá? Tem vários estudos sobre o tema aqui, mas eu trouxe um assim que é bem característico, eu gosto bastante dele, porque ele foi com volume equalizado, tá? Então, basicamente, pegaram 3 grupos diferentes nesse estudo aqui e avaliaram o resultado aí após 22 semanas de intervenção, tá? Até uma intervenção razoavelmente longa aí, o que é bem legal também. Então, teve um grupo que fez apenas aeróbio, teve um grupo que fez apenas a musculação e um grupo ali que trabalhou os dois, tá? Tanto o aeróbio quanto a musculação. A gente vai dar uma olhada aqui nos resultados, tá? Então, o grupo que fez apenas o aeróbio teve uma perda de peso aí total de 6,6 kg, uma perda de peso bem considerável, legal aí, e perda de circunferência abdominal ali de 8 centímetros, tá? 8,7 também é uma perda ali bem interessante, bem legal, tá?
Para o grupo que fez só musculação, a gente teve uma perda de peso total menor, tá? De 4,6 ali, mas também significativa, e uma perda de circunferência abdominal também bem interessante, muito parecida ali com a do quem fez o aeróbio, tá? De 8,3 centímetros, tá? Então a gente teve resultados aqui interessantes, tá? O aeróbio perdendo um pouquinho mais de peso aqui, mas eu considero que os dois resultados são interessantes ali após 22 semanas de treino, tá? Porém, quem fez a musculação mais o aeróbio, tá? A gente teve uma perda de circunferência abdominal ainda maior, tá? 9,6 centímetros, então bem considerável aí. E o de peso total muito maior, tá? De 8,5 quilos aí no total. 8,500 gramas, tá? Então, assim, você aliar o aeróbio junto à musculação é a melhor opção de todas, tá? Então, se você consegue fazer com o seu aluno tanto aeróbio, tanta musculação, eu recomendo fortemente, tá? É a melhor opção que eu vejo aqui para o seu aluno, tá? Não tem a necessidade de você fazer só uma, só outra, às vezes fechar a ideia de um só para o outro. Ah, Vitor, como eu falei, meu aluno ama aeróbio, a vida dele é fazer aeróbio, ele odeia musculação. Ah, então não tem porquê também, às vezes, você ficar forçando a musculação ali, se isso de alguma forma vai atrapalhar na aderência dele, né? Ou o contrário também, meu aluno odeia aeróbio, nossa, ele não gosta de jeito nenhum. Não tem porquê também você ficar forçando ele a fazer aeróbio ali, tá? Você consegue resultados interessantes de emagrecimento só fazendo aeróbio ou só fazendo a musculação. Mas, se você quer resultados otimizados, entregar o melhor para o seu aluno, o melhor resultado possível para o seu aluno, você conciliar aeróbio e musculação, nós entendemos aqui na CITES como a melhor opção, baseado no que a gente tem de ciência aí até hoje, tá? Então, batida de martelo aqui, número 2 que eu dou com você, é que para ter os melhores resultados de emagrecimento, o ideal é a gente conciliar aí aeróbio e musculação. Como eu falei aqui, né, já até que eu expliquei bem essa parte, isso é o ideal, né? Mas se por algum motivo seu aluno não pode fazer, não quer fazer, não tem problema, tá? Se alguma fase do treino ali do seu aluno, ele não tem acesso à musculação, né, à academia, ele não quer fazer dentro de casa, não tem problema, né? Você pode ir modificando isso da melhor forma, tá? Mas o que a gente vê é que se você consegue fazer os dois, eu recomendo fortemente que você trabalhe tanto o aeróbio quanto a musculação do seu aluno, beleza? Na musculação, né, qual tipo de treino queima mais gordura, né? A galera gosta aí do queimar gordura, né? Então, pensando comigo aí na musculação, né, qual tipo de treino que vai queimar, né? Entre aspas aí, porque queimar é uma palavra muito pesada, né? Brincadeira. Qual tipo aí vai queimar mais gordura, tá? Então a gente tem esse estudo aqui bem legal que ele avaliou aí diferentes intensidades ali de carga em relação aí à queima de gordura na musculação, tá? E basicamente ali dá uma olhada aqui, eles fizeram 3 grupos. Um grupo que não fazia musculação, era só para ter uma base ali que fazia o treinamento aeróbio. Um grupo que fazia musculação a 60% de um RM com mais o treino aeróbio e um outro grupo que fazia musculação a 90% de RM, tá? Então uma carga bem alta ali, né? E 20 minutos de treinamento aeróbio, tá? E o que a gente vê é que a oxidação de gordura foi bem maior para o grupo aí que trabalhou com uma intensidade mais elevada, tá? Então, o que a gente vê através dos estudos, a gente tem mais alguns estudos também sobre o tema, né? A gente gosta de falar aqui também que, poxa, se eu for trazer aqui todos os estudos aqui sobre o tema para vocês, a gente vai trazer aqui 200 milhões de estudos, né? A nossa ideia aqui é passar pelos principais estudos para vocês entenderem aí, vocês verem o embasamento científico disso aí e também já entenderem como que funciona o processo, né? Então, a gente vê que cargas mais altas são mais interessantes para o emagrecimento, tá? Mas, pô, Vitor, eu sempre ouvi falar, né, principalmente a galera da antiga aí, que é melhor na musculação, voltar ao emagrecimento, focar em cargas mais baixas, fazer aquele circuitinho ali mais leve. Por que isso, né? O que acontece, né? Antigamente, né, na época aí de anos 80, 90, a galera era muito focada no aeróbio para o emagrecimento, principalmente no aeróbio contínuo, até essa questão do HIIT ainda era muito pouco difundida. E o que eles pensavam, né? E a musculação, assim, na ideia deles, era péssima para o emagrecimento, ainda naquela época, né? Como eu falo, né? A ciência vai evoluindo a cada momento, né? E naquele tempo, o que eles pensavam? Poxa, se o meu aluno vai fazer a musculação aqui, eu vou deixá-lo o mais próximo possível de um treinamento contínuo aí, né? Um aeróbio contínuo. Então eles faziam um treino com baixas cargas e encircuitado ali, tá? Exatamente para ele ficar bem parecido ali com um treino aeróbio contínuo aí. Mas hoje a gente já vê que não é bem assim, tá? Dentro da musculação é realmente mais interessante a gente trabalhar com cargas ainda mais altas aí, tá? Muito parecido com o que a gente vai fazer no treino de hipertrofia, né? Trabalhar com cargas mais altas também. Então, batida de martelo número 3, tá? Treinos de musculação voltados para o emagrecimento serão muito
parecidos com os treinos voltados para hipertrofia, tá? Então, assim, os mesmos princípios que a gente vai ter no treino de hipertrofia, a gente vai ter no treino de musculação. Então, se eu falo que o volume alto é importantíssimo no treino de hipertrofia, ele também vai ser importante no treino de emagrecimento, tá? Até porque o maior volume de treino também vai gerar mais emagrecimento. Mas, pensando também que um dos fatores ali que a gente pensa em emagrecimento, no papel do emagrecimento, é a manutenção da massa muscular, eu tenho que pensar que a musculação aí, ela vai ser muito parecida com o treino de hipertrofia, tá? Então, pessoal, de novo, né? A galera que usa muito do marketing aí para tentar vender alguma coisa mirabolante aí, eles tentam falar que é totalmente diferente, que tem um treino X para emagrecimento, um treino Y para hipertrofia, mas a gente vai ver que a base é a mesma, tá? Basicamente, eu vou ensinar para vocês aqui algumas formas de otimizar o treino, ou seja, aumentar o volume de treino sem gastar muito tempo, tá? Por quê? Porque quando eu faço um treino de hipertrofia, meu aluno chega para mim e fala: Vitor, quero hipertrofia, eu quero ser o Arnold Schwarzenegger, quero ficar grandão, né? Se ele chega para mim falando isso, poxa, o aeróbio eu vou deixar de lado, eu vou focar 100% na musculação, que é o que mais vai gerar hipertrofia para ele. A partir do momento que o meu aluno, ele chega para mim e fala: Vitor, tô querendo perder um pouco aqui de gordura, tô precisando perder gordura, eu vou focar tanto em musculação como em aeróbio, como a gente já mostrou para vocês ali, que é a melhor opção quando o assunto aí é perda de gordura, é emagrecimento. Com isso, eu vou ter então dentro ali, meu aluno tem, sei lá, 5 horas para treinar. Se ele quer hipertrofia, eu vou botar 5 horas de musculação. Se ele tem 5 horas para treinar pensando em emagrecimento, eu vou dividir isso em aeróbio e musculação. E aí, a partir disso, o meu treino de musculação ele vai ter menos tempo. A partir do momento que o meu treino de musculação tem menos tempo, eu tenho que tentar fazer o maior volume possível dentro desse treino de musculação, gastando menos tempo, tá? Então é isso que eu vou trazer um pouco aqui para vocês, beleza? Então, como que eu vou estruturar, bem aqui, resumido aqui, direitinho para vocês, um treino de musculação para o emagrecimento, tá? Calma aí, pessoal. Quase que eu me engasguei aqui. Essa aí foi engraçada, hein? Quase que eu me engasguei aqui bebendo água. Mas vamos lá, então como que eu vou estruturar o meu treino de musculação voltado aí para o emagrecimento, tá? Então eu vou tópico por tópico aqui pra gente aí dar prosseguimento no assunto, tá? Então vamos lá, frequência semanal. Então, pelo menos 2 vezes por semana, tá? Vitor, meu aluno só pode fazer uma vez por semana. Faça só uma vez por semana, tá? Isso daqui, de novo, não é uma regra engessada. Mas eu recomendo fortemente que você faça pelo menos aí 2 vezes por semana. Porque eu acho que para você garantir um volume de treino adequado, é interessante você treinar pelo menos 2 vezes por semana aí a musculação, beleza? O volume de treino, tá? Pelo menos 10 séries por semana por grupamento muscular. Então você vai chegar lá para o seu aluno e vai pensar assim: quantas séries de tríceps eu vou fazer por semana para esse aluno? Pelo menos 10 séries. Quantas séries de bíceps eu vou fazer? Pelo menos 10 séries. Quantas séries de quadríceps eu vou fazer? Pelo menos 10 séries. Então a gente vai trabalhar com um volume de treino aqui de pelo menos 10 séries por semana, por grupamento muscular para o seu aluno, tá? Vai ser o mais interessante aí para a gente otimizar aí a manutenção dessa massa magra e também esse volume aí mais alto aí, podendo chegar até 20, 30 séries, dependendo da disponibilidade de tempo que o seu aluno tem e também, obviamente, do condicionamento dele, né? Você não vai chegar aí para o seu aluno e já vai prescrever 30 séries aí por semana para ele, né? Por grupamento muscular. Você vai trabalhar, obviamente, aí de acordo com o condicionamento dele. Você pode começar ali com 5, 6 a 7 séries aí por semana e ir aumentando aí de 10 para frente, tá? Que aí é o que a gente considera o ideal para o emagrecimento. Beleza? Ficou claro para vocês? Intensidade, para trabalhar com cargas mais altas, tá? Então, assim, esquece aquela ideiazinha de trabalhar com cargas muito baixas. Eu recomendo aqui fortemente que você trabalhe ali com cargas de 60% a 65% de URM para cima, tá? Se seu aluno ele já tem um condicionamento adequado, ele já está treinando musculação aí há mais tempo, é até legal você, durante essa fase aí de emagrecimento, pegar uma fase aí bem voltada para força, tá? Então, com cargas bem altas mesmo, isso é interessante, a gente já viu aqui. Já mostrei o estudo para vocês que é uma opção legal. Além disso, né, zona de repetições. Então, se a gente vai trabalhar com cargas mais altas, acima de 60%, 65% de URM, voltadas aí, tanto para hipertrofia e também, obviamente, para emagrecimento, como já mostrei o estudo para vocês, a gente vai trabalhar ali com uma zona de repetições de 3 a 15, tá? Vitor, eu gosto de trabalhar ali até 3 a 30. Não tem problema também. Mas, para o emagrecimento que eu gostaria que seria, eu vejo, né, através de estudos, eu gostaria de recomendar para você que seja mais interessante trabalhar com um número reduzido aí, de 3 a 15 repetições ali, beleza?
Próximo aqui, progressão, tá? Esse é um fator importantíssimo que muitas pessoas às vezes deixam de lado, tá? Progressão ela tem que ser contínua e estratégica, tá? Então você a todo momento tem que pensar como que vai fazer a progressão do treino aí do seu aluno, beleza? Então pensa nisso o tempo todo aí. Como que vai ser essa progressão, como você vai progredir essas cargas com ele, vai manipulando essas cargas para você progredir elas sempre, tá? Isso é importantíssimo, tá? Então pensa sempre como vai fazer a progressão do volume de treino, vai aumentar cada série ali por semana, enfim, pensa nisso daí a todo momento com o seu aluno também. Escolha de exercícios, tá? A partir do momento que eu vou fazer um treino voltado para hipertrofia, né? Mas na grande maioria das vezes tendo menos tempo para gastar, eu vou priorizar exercícios multiarticulares, tá? De forma geral, um treino de hipertrofia já prioriza exercícios multiarticulares, mas aqui eu vou priorizar ainda mais, né? Porque eu quero um treino que tenha um volume interessante e ao mesmo tempo eu não gaste tanto tempo com isso. Se eu vou utilizar muitos exercícios monoarticulares aí, eu vou acabar utilizando aí bem menos, vou acabar utilizando muitos exercícios, né? A ideia não é essa, a ideia é utilizar exercícios aí multiarticulares como um todo, tá? Então dê prioridade aí a agachamento, a fundo, a supino, as remadas, aí, enfim, esses exercícios aí multiarticulares, beleza? E por fim, então, na mesma ideia aqui, né? A partir do momento que eu vou fazer um volume maior de treino e também vou fazer, vou ter menos tempo para isso, use métodos de aumento de volume de treino gastando menos tempo, tá? Então a gente tem uma série de métodos, eu vou trazer alguns para vocês aqui, onde você vai fazer mais volume de treino gastando menos tempo, tá? A ideia é exatamente essa, tá? Então métodos de aumento de volume de treino, tá? Então, pô, Vitor, beleza, gostei pra caramba aqui, já entendi essa base, já sei que eu preciso fazer pelo menos 2 vezes por semana, né, a minha frequência semanal ali. Já entendi que eu preciso fazer de volume de treino ali pelo menos 10 séries por semana por grupamento muscular. Já entendi que eu preciso priorizar cargas altas, que eu vou fazer uma zona de repetições ali para cada série de 3 a 15 repetições. Já entendi que eu tenho que controlar a progressão e fazer ela de forma contínua e estratégica. Já entendi que eu vou dar prioridade aos exercícios multiarticulares e já entendi que muito provavelmente eu vou precisar de utilizar métodos para aumentar o volume de treino sem gastar muito tempo para isso. Mas quais são esses métodos aí, né? E aí que a gente vem com alguns exemplos de métodos aqui para vocês. Então você pode fazer um biset aí utilizando 2 exercícios seguidos, né? Sem intervalo entre os mesmos. Então quem aí, galera da musculação, com certeza já conhece. Então é quando você faz um exercício logo após o outro ali, sem dar descanso entre um e outro, tá? Então é uma forma interessante aí para você fazer mais volume de treino sem gastar muito tempo para isso. E aí existem algumas formas de você fazer esse biset, tá? Então você pode fazer ali de uma forma que a gente chama de pré-exaustão, né? Onde você vai fazer um exercício monoarticular e depois um multiarticular para aquela mesma musculatura ali. Então no exemplo aqui, o cara faz um voador ali e depois vem com o supino, né? Onde ele já vai estar com a fadiga acumulada no peito e vai vir para o supino aí para um exercício multiarticular, tá? Então esse é um formato aí de biset para vocês fazerem que chama de pré-exaustão. Além disso, a gente também tem, obviamente, o pós-exaustão, tá? Que é exatamente o contrário. Você vem com um exercício multiarticular aí e depois faz para a mesma musculatura um exercício monoarticular, tá? Então, como no exemplo aqui, faz o supino e logo depois o voador ali, tá? É uma opção, é mais uma forma de vocês fazerem o biset, tá? Outra forma de fazer o biset é o que a gente chama de alternado por segmento, né? O que é isso? É você trabalhar com grupos totalmente diferentes. A grande maioria das vezes a gente vai trabalhar aqui com membros superiores e membro inferior, ou membros superiores e tronco, tá? Ou tronco e membros inferiores, enfim. A gente vai utilizar aí grupamentos diferentes, de classes diferentes ali, né? Membros inferiores, superiores e tronco, para conseguir fazer mais volume de treino sem gastar tanto tempo para isso. Então, poxa, eu faço um supino ali, saio do supino e já vou para um agachamento, tá? Então eu tô acumulando volume de treino aqui sem gastar tanto tempo do treino para isso. É mais um método aí para você utilizar, tá? Além disso, tem um outro aí que é famoso também, que a galera gosta, que é o agonista-antagonista, né? Onde você vai fazer uma série ali de um exercício, por exemplo, para o bíceps, logo depois você vai fazer o do antagonista desse exercício, né? Que no caso ali foi o tríceps, tá? Então você pode fazer uma cadeira extensora, flexora, enfim, existem diversas possibilidades aí. É mais um formato que vocês podem utilizar de biset, beleza? Então esse é um método de treino aí que eu recomendo fortemente que vocês utilizem aí nessa fase de emagrecimento, né? Exatamente como falei de novo, porque vocês precisam fazer um maior volume de treino em menos tempo, né? A partir do momento que você vai dividir esse tempo total de treino que o seu aluno tem com o aeróbio contínuo e o HIIT aí como um todo, beleza?
Tricep também, que seria exatamente a mesma ideia, só que fazendo 3 exercícios seguidos, tá? Sem intervalos entre os mesmos ali. Na grande maioria das vezes a gente vai fazer um tricep ali da mesma musculatura, tá? Mas não é obrigatório, a gente pode fazer ele de grupamentos diferentes também. E o Giant Set, tá? Que esse aqui já é no nível elevado, vamos dizer assim, né? Que a gente vai fazer vários exercícios sem intervalos entre o mesmo, tá? A galera faz aí até no máximo aí, normalmente de 4 a 6 exercícios ali, tá? De 4 a 8, desculpa, tá? É o que a galera gosta de fazer aqui. De forma geral, eu não recomendo que você faça o Giant Set sempre, tá? Você já tem ele prescrito ali. Mas eu acho legal você utilizar em momentos estratégicos, tá? Então, poxa, meu aluno chegou, eu tenho um aluno de personal, tá? A gente tem 1 hora para treinar ali com ele. A minha ideia era fazer um treino de musculação em 1 hora ali com 8 exercícios, por exemplo. Esse cara chegou 30 minutos atrasado. O que eu vou fazer com ele? Você pode, às vezes, utilizar um Giant Set, tá? Então vai ser ali algo para você manipular para utilizar algumas das vezes, tá? Então, assim, eu acho uma estratégia interessante aí que você pode utilizar. Mas de forma geral, eu não prescrevo o Giant Set, sabe? Toda segunda-feira ele vai fazer... Não, normalmente não, tá? Eu utilizo ele de forma estratégicas em momentos onde o meu aluno precisa treinar num tempo mais curto aí, tá? Eu vou lá e utilizo algo como o Giant Set, beleza? Drop Set aí, acho que é o amplamente utilizado, acho que é o método mais conhecido aí. Basicamente, onde você vai fazer uma série convencional, diminui a carga ali em torno de 20%, faz mais uma série sem descanso nenhum, tá? O máximo de repetições possível nessa série aí depois, tá? A segunda série ali. Repete mais uma vez esse processo, tá? Onde você diminui mais uma vez a carga ali em 20%, mais ou menos, e faz mais uma série. Tô totalizando ali 3 séries. Vitor, eu faço drop set de 4 séries. Não, gente, calma. De novo, nada que engessar. Vitor, eu diminuo em 10% minha carga. Gente, é só que a gente tá dando uma diretriz geral, tá? Onde você, normalmente no drop set, vai fazer 3 séries e vai fazer drop de 20%, tá? Mas isso varia aí. Algumas pessoas, às vezes, fazem um pouquinho mais de drop, né? Outras pessoas fazem ali uma diminuição de carga maior ou uma diminuição de carga menor, tá? Vocês podem fazer dessas formas aí. Então, basicamente, eu vou fazer um exercício após o mesmo exercício, né? Diminuindo as cargas logo após o outro, ele sem gastar, sem descansar muito, tá? Sem descansar nada. Eita, que agarramos aqui. Então, pô, peguei o supino ali, vamos supor, fiz 30 quilos de cada lado, fiz uma série, tá? Diminui 20% ali da carga, fiz mais uma série. Diminui 20% da carga, fiz mais uma série. Então, é um formato aí pra você fazer mais séries em menos tempo, beleza? E por fim, aqui um outro que eu gostaria de trazer pra vocês, que é o Rest Pause, tá? Onde você vai fazer 3 séries com 15 a 20 segundos de descanso sem diminuição da carga, tá? Então, eu faço ali um exercício. Então, vamos supor, esse daqui é o tríceps ali, né? Na polia. Então, peguei ali, fiz o tríceps, descansei 15 a 20 segundos, faço o tríceps de novo ali até o máximo, tá? Descansei 15 a 20 segundos, faz tríceps de novo ali até o máximo, tá? Então, é mais uma forma aí de você fazer mais séries gastando menos tempo, tá? Então, esse é um formato legal que é muito interessante de você utilizar aí dentro da musculação, principalmente voltada para o emagrecimento, beleza? Então, beleza, Vitor. Já entendi como que é o treino de musculação aqui, já entendi como que eu vou fazer ele, já entendi como eu vou trabalhar o número de repetições, já entendi como eu vou trabalhar ali o volume de treino, a frequência semanal, mas e agora, né? Como que vai funcionar essa questão de conciliar a musculação com o aeróbio, tá? Meu aluno tem 10 sessões por semana, como que eu vou conciliar isso? Meu aluno só tem 3 sessões por semana, como que eu vou trabalhar aí tanto o aeróbio quanto a musculação, tá? Então aqui é um modelo que eu vou trazer para vocês aqui, que é dentro do nosso curso lá que a gente tem, tá? Que a gente passa aí para os nossos alunos, que é o fluxograma do treinamento eficiente, tá? Onde eu vou mostrar para vocês, a partir da disponibilidade que o seu aluno te dá ali, o que você vai fazer, tá? Se ele te dá duas sessões, vai dar 3, 4, 5, o que você vai fazer, tá? Na ideia aqui desse fluxograma é a gente priorizar, tá? Ou seja, a gente priorizar a musculação ali, que eu vou mostrar pra vocês também, e priorizar aí treinos só voltados para um deles, tá? Ou um treino só voltado para musculação, um treino só voltado para HIIT. Mas, lembrando também que você pode conciliar os dois, tá? Você pode colocar na mesma sessão de treino tanto o HIIT e o aeróbico contínuo, junto com a musculação ali, tá? Então eu vou também discutir um pouquinho depois com vocês sobre isso daí, tá? Então chega aí lá, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Você vai perguntar pro seu aluno, né? Quantos treinos seu aluno pode fazer por semana, tá?
vai levar em conta aqui dois fatores. Primeiro, a disponibilidade, obviamente, né? Quantas vezes o seu aluno pode treinar por semana, e também condicionamento físico, né? Se o seu aluno está saindo, é 100% sedentário, você não vai chegar para ele e já vai prescrever 7 treinos por semana, né? Você às vezes vai começar ali com 2 a 3 treinos e vai progredindo aí essa frequência semanal. Muito cuidado com isso aí também. Mas eu coloquei aqui algumas opções, tá? Quando ele escolhe 2 treinos, quando ele escolhe 3 a 4, quando ele escolhe 5 a 6 ali, quando ele escolhe mais de 6 treinos, tá? Então, se o meu aluno ele escolhe 2 treinos por semana, eu vou priorizar ali 2 treinos de musculação, tá? Então eu vou deixar um pouco de lado o aeróbio, talvez eu inclua ali o aeróbio dentro da musculação, mas eu vou priorizar ali 2 treinos de musculação. Se meu aluno ele tem 3 a 4 treinos aí, tá? Então, poxa, meu aluno falou comigo, disponibilidade de 3 a 4 treinos. Eu vou garantir que pelo menos 2 desses treinos sejam de musculação. Exatamente dentro daquela ideia ali de que musculação é uma prioridade, tá? Se é de 5 a 6 treinos, eu garanto também 2 treininhos ali de musculação. Isso aí tá garantido, é prioridade minha, tá? Depois a gente vai ver se a gente inclui mais treinos de musculação ou não, beleza? Se ele faz mais de 6 treinos, aí eu garanto 3 treinos de musculação e depois eu vou ver ali o que eu vou fazer com as outras sessões de treino, beleza? Então, ó, se meu aluno faz apenas 2 treinos, eu já garanto ali os 2 de musculação, tá? Não vou mexer com aeróbio aí, um treino específico para aeróbio. Eu provavelmente vou incluir o aeróbio dentro desses treinos de musculação. Se meu aluno faz de 3 a 4 treinos ali, ou de 5 a 6, eu garanto ali 2 treinos de musculação e vejo o que eu vou fazer com as outras sessões aí, que eu vou mostrar ainda abaixo aqui para vocês hoje. Se ele faz mais de 6 treinos ali, se ele tem uma disponibilidade bem maior aí, né, eu vou garantir pelo menos 3 treinos de musculação ali e vou ver o que eu vou fazer com os outros treinos, beleza? Ficou claro para vocês aí? Então, beleza. Tem essa opção aqui, agora a gente vem com a brincadeira, tá? Então, ó, se meu aluno que tinha lá 3 a 4 treinos fez 2 de musculação, sobrou aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, sobrou de 1 a 2 treinos, né? Se ele tinha lá, voltando, 5 a 6 treinos e eu fiz 2 de musculação, sobraram aqui 3 a 4 treinos. Show de bola? Se o meu aluno tinha mais de 6 treinos ali e eu garanti 3 de musculação, sobrou aqui para mim 3 ou mais treinos. Então, o que eu vou fazer com esses treinos que sobraram, né? Então, se sobrou aqui 1 a 2 treinos, o que eu vou fazer? Se sobrou aqui 3 a 4 treinos, o que eu vou fazer? Se sobrou 3 ou mais treinos aqui, o que eu vou fazer, tá? Então, primeiro, você vai pensar, o que o seu aluno precisa mais? Ele precisa dar um foco total em otimização na queima de gordura. Então, naquele momento ali, naquele aluno assim que está muito longe ainda do ideal de percentual de gordura dele, então ele precisa focar mais na queima de gordura. Opa, não, é um aluno que já está muito próximo ali do ideal do percentual de gordura e o foco ali principal é manter a massa magra, tá? Ele quer perder gordura, mas ele não pode de jeito nenhum perder a massa magra dele. Então, qual que é o seu aluno precisa mais? Se é otimizar ao máximo a queima de gordura ou se é manter a massa magra? E aí a gente vai vir com as opções aqui. Então, daquele meu aluno lá que tinha feito 3 a 4 treinos, né, onde eu já tinha garantido 2 de musculação, sobrou 1 a 2 aqui, se o objetivo dele tá? Ó, fica atento isso aqui que é importante. Se o objetivo dele, sobrar 1 a 2, se o objetivo dele é manter massa magra aqui, o foco principal dele é manter massa magra, eu vou esquecer o aeróbio total, eu vou fazer todos de musculação. Eu vou fazer só musculação com o meu aluno, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, se o meu aluno ele tem 3 a 4 treinos, eu já garanti 2 de musculação, mas se ele precisa manter essa massa magra, eu vou focar tudo em musculação, tá? E aí eu vou encaixar o aeróbio dentro desse treino de musculação. Eu não vou focar um treino só pro aeróbio, exatamente pra gente conseguir manter ao máximo essa massa magra aí, beleza? Se no caso aqui sobraram aqui 1 a 2 treinos, tá? E o objetivo dele é otimizar ao máximo a queima de gordura, eu vou usar os outros treinos para fazer aeróbio. Então eu já garanti lá em cima 2 treinos para musculação, o resto dos treinos aí eu vou focar em aeróbio, tá? Seja o contínuo ou seja o HIIT, que a gente vai ser o próximo passo que eu vou mostrar para vocês ali, beleza? E aqui, da mesma forma, em relação aí quem fez para quem faz ali, eu vou até voltar lá em cima, para quem tem ali de 5 a 6 treinos ou mais de 6 treinos, tá? Eu já tinha garantido 2 para quem tem de 4 a 5 ali, de 5 a 6, desculpa, e já tinha garantido 3 para quem tem mais de 6 treinos, tá? Então aqui nesse caso sobraram 3 a 4, nesse caso aqui sobraram 3 ou mais, tá? Se você tá perdido aqui, vê com calma, gente, que eu sei que isso daqui é complexo, mas no final vocês vão entender. Então, se meu aluno, o objetivo principal dele é
otimizar ao máximo a queima de gordura, aos que sobraram aqui, eu vou focar aqui todos os outros treinos em aeróbio, tá? Então eu já garanti aqui nesse caso 2, nesse caso 2, nesse caso 3, voltado 100% para musculação. Todos os outros treinos que sobraram aí, eu vou focar no treinamento aeróbio, tá? Pra gente tentar ao máximo otimizar essa queima de gordura aqui. Se o meu objetivo dos treinos que faltaram aqui, de 3 a 4 ou de 3 ou mais, se o meu objetivo é manter ao máximo a massa magra com esses caras aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 1 ou 2 treinos ali de musculação e o resto de aeróbio, tá? Então eu vou garantir ainda mais treinos de musculação aqui. Então se meu aluno ali tem 5 sessões por semana, por exemplo, eu já tinha garantido 2 ali voltadas para musculação e tinham sobrado 3 ali a 4 treinos, no caso aqui 3, né, que eu fiz o exemplo aqui de 5, então sobraram 3. O que eu vou fazer? Vou fazer mais 1 ou 2 de musculação, vamos supor que eu faço mais 2 de musculação, então eu vou ter 4 de musculação e 1 só voltado 100% pro aeróbio, tá? Por quê? Porque o objetivo principal do meu aluno é manter a massa magra, tá? Então é basicamente com isso daqui que vocês vão brincar, tá? Eu acho que ficou claro aqui para vocês, tá? Essa é a parte mais difícil de vocês entenderem aqui do fluxograma, porque as setas ali vão se atrapalhando um pouco, né? Mas eu vou mandar esse fluxograma para vocês, o pessoal aí que tá comigo já deve ter acessado ele, né? É só você clicar no botãozinho verde aí para você ter acesso ao guia de implementação, mais esse fluxograma aqui, tá? Então esse fluxograma vai ajudar bastante vocês aí a entenderem como fazer essa divisão de treinos aí com o seu aluno, tá? Beleza, Vitor, já entendi ali como que eu vou dividir ali em treino aeróbio e treino de musculação. E aí dentro do treino aeróbio, como que eu vou dividir entre HIIT e aeróbio contínuo, né? Como que eu vou fazer essa divisão aí? Então sobrou lá, sei lá, 3, 4, 1, 2 sessões para treinamentos aeróbios, né? Como que eu vou descobrir se é para HIIT ou para aeróbio contínuo? Você vai ver se o seu aluno tem mais de 30 minutos disponível por sessão. Vitor, meu aluno só tem 20 minutos disponível por sessão de treino aí, focado em treinamento aeróbio. Ah não, meu aluno tem mais, tá? Ele tem aí 60, 70 minutos disponível por sessão. Opa! Então a gente vai ver isso daqui, tá? Então se seu aluno tem mais, você chega para ele e pergunta, seu aluno tem mais de 30 minutos disponível por sessão voltado aí para o treinamento aeróbio? Sim ou não? Se não, faça HIIT, tá? Você vai focar totalmente no HIIT aí, exatamente porque a gente vai conseguir fazer um treino interessante gastando menos tempo, né? Por causa da maior intensidade. Então a gente vai focar só no HIIT. A partir do momento que o seu aluno tem mais tempo aí, ele tem mais de 30 minutos disponível para cada sessão aí voltada para o treinamento aeróbio, você vai fazer uma segunda pergunta para ele. O que ele prefere fazer? Ele prefere fazer o HIIT? Ele prefere fazer o aeróbio contínuo aí? E basicamente vai ser o seguinte, se ele respondeu que prefere fazer o aeróbio contínuo, a gente vai priorizar sessões de aeróbio contínuo, tá? Lembrando que eu falei para vocês lá na última aula que se a gente trabalha tanto o aeróbio contínuo quanto o HIIT, é a melhor opção também, tá? Porque ambos ali podem ajudar um ao outro. Mas vamos priorizar aqui o aeróbio contínuo se o seu aluno gosta mais disso. Se seu aluno gosta mais do HIIT, a gente vai priorizar sessões de HIIT. Se tanto faz, se o aluno não liga, ele gosta de fazer os dois ali, ele não gosta de fazer os dois também, né? A gente vai intercalar aí tantos treinos HIIT e aeróbio contínuo, tá? Trabalhar ali um pouco até meio a meio, às vezes um pouco mais de aeróbio contínuo para dar uma base maior ali, mas meio a meio de forma geral, beleza? Então ficou claro aqui para vocês? Então, olha, só fazer um resuminho aqui de novo dessa parte, tá? Em relação aos treinos aeróbicos, sobrou ali 3, 4, 2, uma sessão de treinamento aeróbico. O que eu vou fazer? Primeira pergunta para o seu aluno, você tem mais de 30 minutos disponível por sessão aí? Não, foca totalmente no HIIT, tá? Exatamente porque a gente vai conseguir fazer um treino interessante aí, muito legal para a utilização da queima de gordura, sem gastar muito tempo. Ah não, Vitor, eu tenho mais de 30 minutos disponível, tá? Aí você vai vir com uma outra pergunta, o que ele prefere? Se ele prefere o aeróbico contínuo, eu vou priorizar treinos de aeróbico contínuo. Se ele prefere o HIIT, eu vou priorizar treinos HIIT. Se ele fala tanto faz, não tem problema com ele, a gente vai intercalar aí, trabalhar tantos treinos HIIT quanto treinos aeróbio contínuo em geral, beleza? Ficou claro aí para vocês? E quando for fazer na mesma sessão, né? Então, para a gente finalizar esse assunto aqui de conciliar musculação com aeróbio contínuo, né? E quando eu for fazer na mesma sessão aí, eu vou fazer o aeróbio contínuo antes, eu vou fazer o aeróbio, o aeróbio ou o HIIT mesmo, né? Antes, vou fazer ele depois da musculação, qual que é a melhor opção, tá? A gente vai vir aí com alguns estudos aí de revisão sobre o tema, tá? Então, basicamente, voltado para emagrecimento, pensando aí em otimizar o seu físico, né? Voltado para emagrecimento, qual que é a resposta?
Tanto faz, é isso mesmo, tá? Você fazer o aeróbio antes ou depois da musculação, quem te vê através dos estudos aí que tanto faz, não tem nenhuma diferença em otimização da queima de gordura, tá? Se eu vou fazer o aeróbio antes ou depois. E aí como que eu vou escolher qual que eu vou fazer, tá? Qual que vai ser antes, né? Você vai fazer uma escolha a partir de duas questões aqui. Primeiro, objetivos secundários do seu aluno. Então, o objetivo, eu entendo, né, que você tá vendo aqui um congresso de emagrecimento, o objetivo principal desse seu aluno aí que você tá aprendendo a prescrever aqui é emagrecimento. Qual que é o objetivo secundário dele? Pô, Vitor, meu aluno aqui, ele tem um objetivo ali, ele quer emagrecimento, mas ele quer muito ter a manutenção da massa muscular dele. Ah, não, então eu vou focar primeiro, eu vou priorizar, eu vou fazer primeiro sempre aquele que eu quero priorizar. Qual que é o meu objetivo secundário, além do emagrecimento aqui, é a manutenção da massa magra? Então eu vou priorizar musculação. Ah, não, o objetivo do meu aluno aqui é correr pra caramba, ele quer performance na corrida. Então, obviamente, eu vou fazer primeiro o aeróbio contínuo e depois o aeróbio, né, desculpa, como um todo, e depois a musculação, tá? Ah, não, o objetivo do meu aluno é ganhar força, tá? Ele tá treinando comigo aqui, querendo emagrecer, mas o objetivo dele é principalmente aí melhorar a quantidade de repetições na barra, tá? Porque ele vai fazer um concurso, por exemplo. Poxa, eu vou fazer então a musculação primeiro, porque eu quero emagrecer, né? Pra ele ainda melhorar ainda mais, né? Porque quem emagrece vai conseguir fazer mais barras aí, mas também porque, obviamente, a força é um fator principal para ele. Então não faz muito sentido eu fazer primeiro o aeróbio contínuo, tá? Então você tem que pensar nesses objetivos secundários do seu aluno. E também, obviamente, um outro fator aqui que é a preferência do seu aluno, né? O que ele prefere fazer? Ele prefere fazer o aeróbio antes? Ele prefere fazer a musculação antes? Isso também vai ser importante, né? Então eu gosto mais de fazer o aeróbio do que a musculação como um todo. Mas quando eu vou fazer os dois na mesma sessão, eu prefiro fazer a musculação antes do que o aeróbio contínuo, tá? Por quê? Porque eu normalmente, né, eu sou uma pessoa que suo muito, né, quando faço exercício físico, eu não me sinto bem de estar extremamente suado ali e ir pra sala de musculação, aí você fica encostando ali nos aparelhos, fica tudo suado. Eu não gosto tanto disso, tá? Então eu prefiro fazer a musculação antes e o aeróbio depois, tá? Então vai muito também da preferência do seu aluno, como que ele se sente bem. Eu tinha um aluno de consultoria, onde ele adorava fazer o aeróbio contínuo antes, assim, era impressionante como se eu pegasse um treino de musculação dele, onde ele já chegava a fazer o treino de musculação, e um treino de musculação onde ele fazia o aeróbio antes, o que ele fazia o aeróbio antes era muito melhor, tá? Apesar de que fisiologicamente isso não faz tanto sentido, mas ele se sentia mais motivado. Ele fazia esse treino pela manhã, e às vezes ele ia meio sonolento ali, na hora que ele fazia o aeróbio antes, ele dava uma acordada, ele se sentia motivado, tá? Enfim, é uma opção que a gente tem aqui, tá? Então você vai pensar qual que vai fazer com o seu aluno de acordo com o objetivo dele e, obviamente, de acordo com a preferência do seu aluno aí, tá? Ah, Vitor, e quando que eu vou colocar o aeróbio dentro do treino de musculação, né? Quando que eu vou mesclar realmente os dois aí? Eu gosto de fazer isso quando o seu aluno tem poucas sessões de treino, tá? Então, naquele caso que eu mostrei para vocês, pô, o seu aluno disponibilizou ali 2 sessões de treino para você só, você vai priorizar a musculação e vai encaixar o aeróbio ali dentro dessa sessão, tá? Ou quando o seu aluno ou não gosta muito de aeróbio ou não gosta muito da musculação, tá? Ele tem um pouco de pavor em um dos dois aí, tá? Então você vai mesclar para fazer com que ele consiga fazer aquilo ali. Poxa, meu aluno gosta muito de aeróbio, mas ele não gosta de musculação. Por que eu faço com ele? Eu faço um treino ali, sei lá, né, de 60 minutos, vamos supor, né? Eu tenho um treino de 1 hora ali com o meu aluno. Eu faço 10 a 15 minutos de aeróbio ali, faço 1 a 2 exercícios de musculação, faço mais 10 a 15 minutos de aeróbio, mais 1 a 2 exercícios de musculação, exatamente para ele não ficar, nossa, odeio musculação, não, você encaixa dentro do treinamento aeróbio. E o contrário também é válido, tá? Meu aluno odeia fazer aeróbio, mas eu entendo que é interessante para ele fazer o aeróbio ali. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um treino de musculação, poxa, eu prescrevo ali 2, 3 exercícios de musculação para ele, encaixo ali um treinamento aeróbio rapidinho, tá? 5 a 10 minutos de aeróbio, vou lá de novo na musculação, faço 2 a 3 exercícios, encaixo aí um aeróbio. Enfim, é uma possibilidade que a gente tem aqui com o nosso aluno, que é interessante aí, às vezes você acaba motivando ele mais, beleza? Então acho que esse é o formato mais legal aí que vocês podem trabalhar tanto musculação quanto aeróbio na mesma sessão, tá? Lembrando sempre que é muito importante, tá? Treino de emagrecimento, de forma geral, qualquer treino, né? Mas eu vejo de emagrecimento mais importante ainda, focado 100% na aderência, tá? Porque o que a gente mais vê aí são pessoas que não conseguem emagrecer e também pessoas que conseguem emagrecer, mas não conseguem manter esse peso perdido, tá? E a aderência ao exercício físico vai ser fundamental, tanto para ela conseguir emagrecer e também para ela conseguir ter sustentabilidade desse peso aí perdido, tá? Para ela conseguir manter esse peso perdido aí e não entrar no famoso efeito sanfona, beleza?
Então, a gente já está aqui na nossa aula 4, né? Amanhã a gente vai ao ar em nossa aula 5. E nesse congresso de hoje, que basicamente a gente trouxe para vocês muito conteúdo que gera resultado, mas muita gente pode ter chegado até aqui e falado: pô, Vitor, gostei muito das aulas até aqui, tô louco para ver a aula 5, mas eu já quero saber como que eu vou dar o próximo passo. Como é que eu vou saber ainda mais virar realmente um especialista em prescrição de treinos para o emagrecimento, tá? E aí eu apresento para vocês o curso completo Treinamento Eficiente, Otimizando os Resultados para Emagrecimento, tá? Então quem já acompanha a gente aí mais tempo sabe que a gente tem o nosso curso completo de treinamento eficiente, tá? Que ele é 100% voltado aí de estratégias para emagrecimento. No congresso aqui a gente tentou passar o máximo de conteúdo possível. A gente deu aqui praticamente, né, juntando todas as aulas aí, um pouco mais de 5 horas de aula aí de altíssimo nível para vocês sobre emagrecimento. Mas a gente não consegue passar tudo, né? Porque a gente tem um tempo limitado aqui. No nosso curso a gente tem bem mais horas aí pro cara que quer realmente entender sobre o assunto, tá? Ela é uma certificação online, assim como é feito esse congresso aqui, é completa e vitalícia, tá? Sobre como prescrever treinos para emagrecimento. Então é uma certificação completa, vai muito além do que a gente passou aqui para vocês. Você vai ter acesso vitalício a essa certificação, o que é bem legal também. Então você faz ali a compra amanhã, né? Ao longo dessa semana aí que eu vou explicar para vocês rapidamente ali. E você tem acesso pro resto da sua vida para você realmente aprender a prescrever treinos voltados para o emagrecimento, tá? Então vou explicar rapidamente aqui para vocês como que funciona a certificação de treinamento eficiente. Ela é 100% online, então poxa, não tem dificuldade, é só você ter acesso à internet aí com computador, celular, iPad, qualquer um aí, você tendo acesso à internet, você consegue acessar a certificação, tá? Você tem acesso vitalício a ela, então você pode ver e rever as aulas quantas vezes você quiser pro resto da sua vida. É 100% baseado em ciência, como tudo que a gente faz aqui na CITES, vocês já sabem disso, né? Você vai fazer parte de uma turma que é muito legal, porque a gente vai se ajudando o tempo todo. Quem já é aluno nosso aí sabe, né, que a gente tem os famosos grupos do Telegram ali, onde o pessoal troca ideia, é bem legal, bem interessante. Tem atualização constante, então sempre que sai algo novo, sempre que a gente pensa numa didática melhor para ensinar para vocês aqui, a gente atualiza esse curso, tá? E por ter acesso vitalício e ter uma atualização constante é um investimento único, tá? Então, assim, acho que é a última vez na sua vida que você vai precisar pagar por um conhecimento voltado aí para a prescrição de treinos para emagrecimento, né? Exatamente porque você vai ter atualização constante, vai fazer parte de uma turma, vai poder trocar ideia com todo mundo ali e vai ter acesso vitalício a isso daí. E, por fim, obviamente você tem suporte total, tá? Então nós aqui da Sítios, a equipe Sítios, eu, Renato, e os nossos colaboradores aqui, vamos a todo momento responder vocês, tá? Então qualquer dúvida que você tiver, a gente responde para vocês lá dentro da nossa certificação de treinamento eficiente, tá? Então a certificação de treinamento eficiente, ela leva você do nível atual que você tá de conhecimento sobre emagrecimento até o mais alto nível técnico-científico aí, o auge da sua carreira realmente sobre conhecimento voltado para prescrição de treinos para emagrecimento, tá? Isso aqui não é baboseira não, vocês vão ver aí que na aula 5 o Renato vai trazer aí mais conteúdo aí sobre isso, deixa vocês aí, chega na aula 5 aí que vocês vão ver o quão interessante é isso, tá? Então vou passar rapidamente aqui para vocês, vou mostrar como funciona a certificação, tá? Lembrando, galera, esse congresso que vocês estão fazendo aqui agora, nesse exato momento, ele é 100% gratuito, o certificado desse congresso aqui de 20 horas, ele é 100% gratuito também, tá? O que eu tô mostrando aqui é para quem quer dar o próximo passo, tá? É aquele cara que quer ser realmente diferenciado. A gente tem aqui nesse congresso por volta de 30 mil profissionais e estudantes participando, mas alguns desses aqui querem ser os melhores, tá? Querem estar no topo, querem estar nos melhores 5, 10, 3%, 1%, tá? E aí, para quem quer ser o melhor de todos, a gente dá a oportunidade de algo bem mais completo para vocês, tá? Então isso tem que ficar bem claro aqui. Então lá no nosso curso completo de treinamento eficiente, né, a nossa certificação, a gente tem 6 módulos aí, onde no módulo 1 a gente fala da introdução e questões básicas do emagrecimento, que a gente falou um pouco aqui no congresso, a gente vai mais a fundo sobre isso aí para vocês, bem nessa área aí da fisiologia, da bioquímica, dessa questão matemática aí, voltada para o emagrecimento, tá? No módulo 2 a gente fala da base da nossa metodologia aqui, do que a gente entende, dessas estratégias que você vai trabalhar com o seu aluno aí voltado para o emagrecimento. No módulo 3 a gente fala muito do que eu trouxe aqui hoje, mas bem mais a fundo aí sobre musculação voltada para o emagrecimento. No módulo 4, muito do que eu trouxe na aula 3 para vocês aí, mas HIIT aeróbio voltado para o emagrecimento, bem a fundo ali, tudo que você precisa saber sobre o tema. A gente vem com o módulo 5, tá? Pô, Vitor, já aprendi toda a prática, mas aí você quer saber o que acontece por trás? A gente vem aí com o módulo de fisiologia do treinamento físico para emagrecimento. É um módulo que a galera gosta bastante também.
E a gente aqui na Cílios, a gente tem sempre essa pegada, tá? A gente não vê a necessidade de chegar já dando fisiologia para vocês, às vezes é algo muito maçante ali e você fica um pouco perdido. A gente prefere dar toda a prática para vocês ali para depois você entender essa prática, né, o que acontece por trás disso, vindo estudando aí a fisiologia nesse módulo 5. E módulo 6 aí a gente vem com a prescrição na prática, tá? Então, pô, já entendi o que é musculação, já entendi o que é aeróbio, e a gente vem com o módulo 6 aí da prescrição de treinamento para emagrecimento na prática, tá? Muito o Renato vai mostrar na aula 5 para vocês aqui essa questão na prática, mas nesse módulo 6 a gente vai muito mais a fundo, beleza? Além disso, né, então, alguns cursos bônus são incluídos aí dentro dessa certificação de treinamento eficiente, tá? Então, além de tudo isso, todos esses módulos aqui que eu mostrei para vocês, você vai ter acesso aí a um curso de avaliação física avançada, a gente vai falar de metodologias, protocolos, planilhas e melhores práticas aí em relação à avaliação física. A gente vai falar sobre nutrição do treinamento para o emagrecimento, a gente vai falar sobre suplementação e emagrecimento aí voltada para o emagrecimento, né? E treinamento físico para grupos especiais, tá? Então, poxa, Vitor, tem um aluno ali diabético, um aluno hipertenso, o que eu vou mudar do treino de emagrecimento para esse cara? A gente vai explicar tudo isso para vocês aqui dentro desse curso extra que tem ali, tá? Então, além de todo o curso que você tem do treinamento eficiente, você vai ter acesso aí a todos esses bônus aí se você estiver com a gente lá, tá? Então, a partir de amanhã, tá? Então, no domingo aí, dia 6/9, a gente vai abrir as inscrições do nosso curso completo de treinamento eficiente, tá? Então, junto aí com a nossa aula 5, a gente vai liberar a nossa aula 5 para vocês e junto com ela aí vai abrir as inscrições para quem quer dar o próximo passo, para quem quer ir além aí e aprender tudo mesmo, todo o passo a passo da prescrição de treinos para emagrecimento. Amanhã, a partir das 8 horas, tá? Lembrando, tá? Isso é muito importante. Vão ter condições especiais para quem for os primeiros inscritos, tá? Então, 8 horas, horário de Brasília, a aula vai ao ar e quem for os primeiros aí tá lá na aula 5 lá, participar da aula 5 e se inscrever no nosso curso completo vai ganhar aí algumas condições especiais. Então, basicamente, os primeiros a se inscreverem aí vão ganhar, além de tudo isso que a gente falou para vocês, um bônus extra, tá? Que é uma masterclass ali, uma mega aula ali que a gente fez sobre biomecânica aplicada ao resultado, tanto de membros inferiores, tanto de membros superiores, tá? Então, essa parte de biomecânica e de cinesiologia a galera gosta bastante. A gente tem uma aula aí, uma super aula voltada só para isso, de membros inferiores e superiores, a gente vai entregar essa aula aí para vocês, beleza? Então, espero que você deixe aqui nos comentários, né, se você gostou dessa aula 4, se ficou alguma dúvida aí para vocês. E lembrando, tá? Amanhã então vai ao ar a nossa aula 5 sobre estratégias de prescrição de treino para emagrecimento. É uma aula aí realmente game changer, que você vai aprender pra caramba, que eu tenho certeza que vai mudar a sua prescrição aí a partir de agora. Ela vai vir com um resumão das outras aulas aí, que é legal também para você relembrar um pouquinho aí do que a gente falou. Ela vai ter uma surpresa que eu já contei um pouco para vocês aqui, tá? Que a gente vai dar acesso aí para os primeiros aí, né? Os primeiros inscritos aí vão ganhar um bônus aí. E a gente vai falar também do certificado, tá? Então, do certificado gratuito desse congresso, a gente vai falar bastante aí nessa nossa aula 5, explicar para vocês como que vai funcionar, tá? Então, você que quer aprender estratégia de prescrição de treino para emagrecimento, a aula 5 vai ser fundamental para você aprender sobre isso. E para você que quer dar o próximo passo, que quer realmente ser um profissional diferenciado, quer ser o melhor ali, tá no top 10, top 5, top 1 da sua carreira, a gente recomenda aí que você esteja junto com a gente também no curso completo, tá? E amanhã o Renato vai falar tudo que vocês precisam saber sobre o tema, tá? Além de explicar aí sobre toda essa questão de estratégia de prescrição de treino para emagrecimento, ele vai explicar como funciona o curso completo, vai explicar aí sobre preço, que o pessoal já deve tá ansioso aí, sobre questão de garantia também, a gente dá uma garantia para vocês aí, se você tá com medo, né, às vezes nunca comprou algo online, o Renato vai explicar tudo isso aí para vocês, beleza? Então, amanhã vejo vocês aí na aula do Renato, beleza, pessoal? Vejo vocês na aula 5 aí, grande abraço, até mais, tchau, tchau!